Pronto, hoje vamos fazer nosso estudo do capítulo 18 de Jesus e Atualidade. Para começar o nosso estudo, vou pedir a Tessa para fazer a nossa mensagem preparatória. Ah, o livro é Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Mergulha a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é o livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Que assim seja. Pedir a Elaine, no clima da mensagem, para fazer a prece de abertura do nosso estudo de hoje. O tema da mensagem pessoal, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, respirar pouco, sentir a proteção do alto, o amor de Jesus para cada um de nós. Amado Jesus, querida Joana, que escreveu esses livros maravilhosos que nos auxiliam no estudo, na leitura, né, na conscientização, que possamos, Senhor, é, refletir sobre o estudo de hoje, né? Que a gente possa crer, acreditar na providência do divina, trabalhar em prol do nosso desenvolvimento, poder amar o próximo. É um trabalho árduo, mas que possamos, Senhor, com seu auxílio, caminhar, galgar esses patamares que tanto almejamos de credibilidade, de amor, de confiança, que cada vez que evoluímos, cada vez melhoramos essa conexão com o alto, com a espiritualidade. Muita paz, muita luz, um ótimo estudo para todos nós, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, né, gente? Capítulo 18, Jesus e Sofrimento, é um capítulo. Eu não tem nenhum que não seja maravilhoso, tá? Mas esse também é maravilhoso. E nós hoje vamos nos debruçar sobre os ensinamentos de Joana, né, em mais esse pequeno degrau. Falar de sofrimento, gente, o que que danado é sofrimento, hein? Hum? Me deram. Identificar a dor, Fazer o quê, Tessa? Cortou um pouquinho para mim. intensificar mais ainda a dor. Ah, intensificar ainda mais a dor. Ah, gostei. Belo. Fala, Osório. Eu tive um professor de faculdade que ele fez uma profecia para mim. Hum, Ele disse que eu ia catar um saco de gergelinho na areia por causa da minha busca pelo conhecimento, eu ia sofrer muito. E hum, o que acontece? Eu queria ser poliglota, dominar matemática, ciências naturais, física, química, biologia, linguagem. Queria abraçar o conhecimento. Eu tinha tanta sede de conhecimento na faculdade que isso ia causar sofrimento. E foi o que ocasionou hum, o niilismo, o ateísmo, o ceticismo, o agnosticismo. Eu, muito jovem, com 17 anos, sedento de conhecimento na universidade, e de fato eu catei metaforicamente, né? Metaforicamente, eu catei esse saco de gergelim na areia, por causa que foi o sofrimento, foi a depressão, né? A tentativa, vocês subentendem. Então, de fato, esse sofrimento ocasionou, mas com resiliência, com querendo, acreditando, eu superei. Porque as ideias centrais é querer e acreditar. Ninguém acreditava em mim, mas eu queria e acreditava. Ninguém acreditava que eu ia me formar, que eu ia me especializar, que eu ia passar no concurso, mas eu queria e acreditava. E hoje, pegando esse capítulo, né, de Joana de Anjos, Jesus e sofrimento, aí eu entendo como minha força interior, né? Eu catei de sim. fato o gigirim na areia e deu certo.
E essa busca pelo conhecimento, né, na verdade, ainda está presente, está aqui buscando outros tipos de conhecimento, né, que é o da consciência. A alma, quando ela tem as buscas dela, né, ela vai procurando, passando por todas as fontes, né, e ela vai construindo aquilo que ela é, às vezes intensificando o sofrimento, como disse Tessa, né? E aí a gente vai ver como é que o eu vai encarar, né? Como você bem disse. Então, foi enfrentando cada desafio para dizimar, né? Aquelas dores, que essas dores podem se transformar em sofrimento. Mas se a gente olha, né? Osório citou um desafio, né, na vida dele pessoal. Então, todos os desafios nas nossas vidas, eles precisam se tornar sofrimento? Eles podem ser difíceis sem ser necessariamente sofrimento? Né? Então, veja, porque na hora que a Sim, Joana traz essa proposta da gente estudar, né, Jesus aqui e sofrimento, ela vai justamente apresentar essa coisa que o sofrimento, ele não é exatamente ou necessariamente o fruto da realidade que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, né, poderia passar por tudo que eu passei na minha vida, até os sofrimentos mais dolorosos, sem que aquela realidade fosse tão sofredora, certo? O que que fez aquela realidade ser sofredora? A situação em que se encontrava o meu espírito, certo? Então veja, o nosso espírito chega na Terra doentinho, né? Cheio de coisinha para tratar, cheio de coisinha para melhorar. E o que que acontece? Dentro dessa jornada, eu, que sou um espírito doente, né, que trago essas questões para serem, né, sistematizadas, para crescer dentro do meu trabalhado. processo, para serem trabalhadas, né, é quem transformo aquela realidade difícil em sofrimento. Então, veja, partindo dessa visão, né, aqui do que seria esse sofrimento, né, a gente vai logo vendo que, na verdade, o sofrimento não está necessariamente naquilo que o mundo nos impôs, né, nas dificuldades, mas na condição em que nós estávamos. E a partir daí vem a busca pela paz, que aí Joana vai dar o caminho, né? Quem leu ficou, É já pegou. interessante que a mensagem de abertura foi sobre isso, né? Uhum, Esse estudo, para não intensificar o sofrimento, vocês precisam estudar, vocês precisam buscar, né? Esse livro da vida. Então, assim, muito legal que casou com exato. justamente com o que a gente está falando. Toda a vida, sem, por acaso, o negócio vai bem encaixadinho, né? Porque o planejamento vem lá do alto, né, Tessa? Então, nós agora somos convidados a isso. Aí, Joana começa esse capítulo citando que quando Jesus era procurado pelas pessoas que eram portadoras, né, vamos dizer assim, das enfermidades, ele sempre perguntava se aquela pessoa realmente desejava a saúde, né? E se ela, ok, se ela acreditava que ele poderia curar. Concordam que isso está presente nos evangelhos e volta sempre? Toda hora lá vem Jesus para falar a mesma coisa, né? Oh, meu Deus, como é redundante, né? Você realmente quer ser salvo? Né? Você quer ser salva, Tessa? Quer, criança? A gente quer, mas a gente não é muito rebelde, né? Tessa, A gente quer do nosso jeito, né? Tessa é sim ou não? Tessa, você quer ser salva? Faz de conta que é Jesus, mulher. Olha aí, ó. Ah, Tu tá. já Pois tremeu é, no mas querer, Tessa. Já tremeu no querer, Tessa. Ainda mentir pro falta o cara é segundo. difícil, né? Ainda falta o segundo. Falta, falta E, muito. e depois, né, ele perguntava da fé, né, se a pessoa acreditava. Então, veja, aqui Joana está dizendo, né, que Jesus, através da sua atuação, ele nos mostrou já há muito tempo quais eram esses caminhos para sair de quê? Qual é o título do capítulo? Isso aqui ela está dizendo que é para sair do sofrimento, né?
Por isso que Osório citou, eu acredito, né, a jornada dele, disse assim, mas eu queria, fui lá, né? Então, eu preciso querer e eu preciso acreditar, crer, né? Então, veja, hoje o nosso estudo vai girar em torno dessas duas palavrinhas que Joana vai dizer lá, né? Que são de fundamental importância, não as palavras, né? Mas o que elas representam para o restabelecimento de todos nós que somos espíritos enfermos, né? E através dessas duas palavras, nós vamos estabelecer essa, vamos dizer, a condição interior, a nossa segurança íntima, que ainda está abalada. Por isso que eu gostei da sua fala, Tessa, que você balbuciou, né? Ali, querer a gente quer, né? Mas veja, por quê? Porque realmente nós, enquanto seres, temos a nossa segurança íntima estabelecida, né? Não. Então, é natural ainda que a gente entre nessas, vamos dizer, nessas dúvidas que podem comprometer o nosso caminhar. O que é que nós Sim. estamos aqui para fazer? Tentar entender o que é esse querer, né? O que é esse crer, como atua nas nossas vidas, para que a gente, a partir da consciência, possa trabalhar cada vez mais. Então, veja, é a vontade, né? E é a nossa fé. Então, muitas vezes a gente, quando está num processo psicológico, quem é meu aluno sabe, às vezes a gente está num processo e aí a pessoa está lá no fundo do poço, sem energia para nada, e o processo está ali, porque ainda tá se clarificando, mas o eu não quer aceitar. Porque veja que o ego, né, que somos nós, né, potencialmente é a nossa experiência aqui enquanto eu. Então, esse ego ali, ele não está ainda querendo. Ele não, mesmo que ele saiba o caminho, ele ainda não está na vontade. Entenda, não é o querer superficial, que vocês viram que Tessa para responder, ela foi bem ponderada. Ela disse, vixe, não dá para mentir pro cara. Entendeu? Eu achei legal. Por quê? Porque tem o querer e tem o querer verdadeiro. Vocês concordam comigo? O querer falso é eu quero não ter sofrimento, mas eu não quero fazer nada. O querer verdadeiro é eu quero mesmo o que é que tem para fazer, certo? Então, veja, esse querer que aqui está sendo apresentado, ele tem a ver com a nossa ação. E o ego é esse centro. Então, óbvio que aqui a gente não está entrando nos pormenores psicológicos que a gente vai ver mais à frente nos outros livros. Mas esse eu, ele é o centro que vai ajudar a gente a agir na vida. Se nós ainda somos infantis, óbvio que o ego é infantil desestruturado, o nosso querer vai ter tendência a ser um querer falso. Então, eu tô mal, eu queria estar bem, queria estar bem. Aí assim, o bem, bem, chove na minha cabeça, né? Entra em mim, bem, entra em mim, porque eu não vou fazer você entrar. Então, veja, é um querer não verdadeiro, né? Fora Então, que eu vou querer coisas assim que não são para o meu desenvolvimento, igual você falou. Ah, vamos supor, o que que você quer para ser feliz? Aí você pede, hum, digamos e- assim, você menciona, eu quero um carro. Então hum, a gente ainda é muito preso ao externo, a, a, a esse, a essa ilusão de que o outro que vai fazer a gente feliz. Então, essa busca interna pela felicidade, pela própria felicidade, é uma coisa assim muito difícil de alcançar, de ver, de palpar, isso, porque né? nós ainda estamos dentro dessa visão ainda, né, vamos dizer, infantil da Sim, realidade, só que o material traz a felicidade e tanta gente miliardária, né, vamos dizer assim, as pessoas riquíssimas do planeta tantas vezes são o quê? Felizes ou infelizes, né? infeliz. Então, o dinheiro não traz a felicidade, mas o eu, como ainda também é infeliz, independente da classe, da faixa etária, independente da classe econômica, independente de onde esteja, independente de tudo, nós somos pessoas que trazemos esse sofrimento, como Joana disse, não pelo que está nos acontecendo, não porque a gente não tem um carro. A gente está em sofrimento porque nós ainda estamos desestruturados para enfrentar a vida como ela é. Então, a gente Sa- acha que nos falta tudo.
mas na verdade, porque ainda nos falta a estrutura para enfrentar essa vida da forma, vamos dizer, que a consciência exigiria. Oi, Elaine, foi você que falou? Foi, não, só quando você falando aí, me veio uma reflexão, né? Que dinheiro a gente sabe que não traz felicidade, realmente, né? Mas que a gente sabe que a falta causa felicidade. Fome, não ter o que comer, não ter o que dar de comer para os filhos, né? Estão com o filho doente, não ter hospital, não ter dinheiro, não ter condições, assim. A gente se pega tanto a essa materialidade sem fé, né? A gente, que aqui fala, né, no texto, que a gente poderia crer por instinto, né, do ser de crer, como os nossos antepassados, ou pelo conhecimento, pela consciência, né, das providências divinas. Do Mas do CRE. continua pegando muito o medo ainda, a insegurança, é muito complexo, né? Sim, e nós sabemos que no mundo existem provas, por exemplo, de pessoas que não têm o que comer, né? E aqui o que que vai mudar, né? Porque na hora em que eu, né, imagina, não tenho o que comer, certo? Acho que a maioria de nós não deve ter enfrentado isso, mas muitos de nós temos antepassados que enfrentaram, certo? Porque, principalmente, não sei o pessoal lá do Sul, mas a gente na história do Nordeste tem muitos ancestrais que passaram bastante dificuldade, né? Então, veja, na hora que nós estamos vivendo aquela situação, eu posso viver a situação de não ter o que comer, de não ter o que dar aos meus filhos, com uma postura infantil, ou eu posso viver aquilo ali com uma postura de fé. Eu posso viver baseado no medo, ou eu posso viver baseado na força. Então, veja, ali, né, o querer é muito sutil, porque é óbvio que a gente entra em nível de sobrevivência, não é? Assim como entra com o carro também, tá? Porque, veja, o que eu estou dizendo aqui é que, independente da classe etária, o que nós vivemos é idêntico. Porque Deus é tão perfeito e as nossas provas no planeta são tão idênticas que não importa. Então, da mesma forma que aqueles espíritos que estão vivendo numa condição material, né, de privações, enfrentam, aqueles que têm abundância enfrentam também a mesma coisa. Por quê? Porque estão sempre ali na ânsia do querer mais. Então, veja, aqui vamos dizer, essas duas palavrinhas, né, vão ser também o querer verdadeiro, né? Então, eu posso estar sem ter o que comer e eu querer que caia do céu, ou eu posso querer forças para eu enfrentar aquela prova da melhor forma. Meus filhos podem estar sem ter o que comer e eu posso querer forças, condição, lucidez, para que eu possa extrair o melhor e esperar aquilo que vai chegar no momento oportuno, no momento exato, né? Que seja até morrer de fome, hein? Porque muitas pessoas morrem de fome, concordam? Então, em alguns destinos, as pessoas podem ou não podem morrer de fome. Mas se o espírito tem lucidez, não é que ele vai ficar esperando, sentado, que a morte chegue, mas ele vai fazer o seu melhor, trabalhar para vencer uma condição, e a vitória não necessariamente é aquela que a gente imagina. Então, veja, a vitória vem da paz do espírito, então não vem da condição. E o espírito, quando é um espírito maduro, às vezes a gente pega, né, umas histórias por aí que não são as nossas, que não estamos tão maduros assim, mas às vezes a gente pega histórias de espíritos maduros que estão na Terra e vem enfrentando tribulações de um nível impressionante, com uma paz de espírito extraordinária. Então, veja, aquilo ali nada mais é do que um espírito que não é tão enfermo, não está tão doente como nós, e também ele tem mais maturidade psicológica. Então, ele já traz essa maturidade em si e ele tem a condição de enfrentar essas provas. Então, vejam, a gente precisa entender o que é o querer. Joana fala em esse querer em profundidade, querer sem reservas. E ela diz que quando a gente quer, mesmo, né, sem ter dúvida, ela diz que altera completamente o nosso quadro psicofísico, ok? Então, veja, eu posso dizer que eu quero, mas eu não estou querendo. Não altera o quadro psicofísico. Mas eu tenho Ô, que. Mi, deixa. Fala, cá. Não, eu estava pensando enquanto estava dizendo que tem um exemplo muito básico nesse sentido, por exemplo, que quando nós não nos conhecemos, e calha também com a mensagem do início,
né, que diz que as experiências da vida, né, acabam sendo a base do conhecimento se tu vais te colocando para estudar sobre isso, ou seja, ampliando o teu autoconhecimento, que é uma questão, vou dar um exemplo muito banal, que é, por exemplo, alguém te convida para ir em algum lugar e dentro de ti, a tua verdadeira pessoa, né, o teu self sabe que tu não queres ir. Porque todos nós, no nosso íntimo, nós temos esse conhecimento. Muitas vezes a gente só não acessa, né? Ou não tem essa autoconsciência, enfim. Então tu diz, sim, quero, aham, claro. Só que tu já vai sabendo que não quer, ou com aquele sentimento desconfortável de que não quer, ou seja, vai sem esse verdadeiro querer. E muitas vezes tem coisas que nós queremos, que nós sentimos com a alma, que sim, eu quero realmente esse o caminho, e mesmo de coisas muito banais, né? Poxa, vamos naquele lugar, vamos fazer isso. E tu diz, nossa, eu nunca fui nesse lugar, nunca vi essas pessoas, mas eu quero ir verdadeiramente. E muitas vezes a gente não segue. Ai, o que que as pessoas vão falar? Ai, mas aquele lugar eu não sei. Então é muito interessante, porque realmente em base do nosso conhecimento ou autoconhecimento é onde nós vamos entrando em contato com esse verdadeiro ser, que para mim é o ser divino, e tendo a fé no sentido, bom, eu estou sentindo, então eu vou com a fé, como a gente diz, né? Estava fazendo essa analogia. E é interessante porque realmente nós não sabemos nem o que nós queremos e fazemos muito mais o que os outros querem do que o que a gente quer, porque se a gente parar para pensar nessa, se para a gente chegar no querer profundo desse jeito fica difícil, fica não? Porque se eu, assim, é aquele negócio, Elaine, você quer pizza de quê? Aí a Elaine responde, tanto faz, né? Aí, a gente vai construindo, né? Ou seja, nós não fomos educados nem a trabalhar o nosso querer. E o que é esse querer, né? O querer, veja que bate num ponto psicológico importantíssimo, que também quem é meu aluno sabe que se trabalha todo dia, todo dia, todo dia, e a gente nunca presta atenção no dia a dia, vai passando por cima. Ela diz que querer é decidir-se. Nós temos que ter a capacidade de tomar decisões. A gente já podia parar aqui, passar o resto da aula falando só disso aqui, como eu digo. Quem é meu aluno sabe, a gente estuda, 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 e a maioria das pessoas não sabem nem que tem dificuldade de tomar decisões. Então, veja, se eu tenho dificuldade de tomar decisões perante as situações mais banais da vida. Exemplo, alguém me pediu para sair, ou me convida para sair, e eu não consigo, posso até decidir ir sem querer, tá? Mas eu tenho que ter consciência de que eu não queria e que eu estou decidindo ir sem querer para que eu faça daquilo ali um aprendizado para ter condições de na outra vez não ir. Mas achar que queria, porque a gente ainda dá uma desculpa, né? Ah, não, porque eu adoro sair. Diga, a pessoa adora ficar em casa, mas a pessoa diz que adora sair, porque é a máscara, né? É a persona que a gente coloca e na verdade a pessoa estava doida, né? O interior estava doido para ter um cantinho para ele, para ficar ali quietinho. Então, veja, Joana diz que a gente precisa abandonar essa acomodação, estar acomodado, de estar fazendo sempre o que os outros querem, de agir sem pensar, de entrar sem entrar em contato com aquilo que é realmente importante para nós. Porque quando a gente fala do querer realmente, né, como Tessa colocou, a Elaine também, porque quando a gente fala da fome e fala do carro, a gente está falando de matéria, né? De qualquer forma. Então, na hora que eu estou querendo alguma coisa, né, preciso desenvolver, construir as coisas que eu quero que são importantes. E ela diz: querer é decidir-se. Aí nós precisamos observar como é que estão as tomadas de decisões na E nossas Mirella vidas. também tem a parte emocional, né, do querer. Eu quero que me amem, eu quero que me sirvam, eu quero poder. Esses Sim. emocionais também são, No lugar, como você falou, desculpa, infantis, sim. E né? o que Porque a viria gente no quer, lugar? E o que viria no lugar? O querer verdadeiro, ótimo exemplo. Então, você está me dizendo um querer, né, absolutamente infantil, né? Eu quero que me sim, ame, emocional. eu quero que foi o que você disse mais? Emocional, né? Que Você me disse, ame, eu quero que me obedeçam, eu quero poder.
né? Querendo ou não, o carro que eu quero, o cargo que eu quero. E aí quando você investiga, tem o poder, Hum, né? Dentro desse querer, porque aí eu quero que me vejam, eu quero ser reconhecido, né? E aí tem gente que, por exemplo, como a gente não se conhece, a gente não sabe, a gente mistura tudo. Então, assim, para eu ser reconhecido, eu tenho que ter o carro, eu hum. tenho que ter o cargo. Então, assim, é, a gente, igual você falou, nessa infantilidade, a gente não sabe o que quer, né? Sim. E eu vou dizer o querer maduro, que eu anotei aqui o que você foi dizendo, vamos dizer o contrário, né? Você deu os exemplos do querer infantil, que eu acredito que todo mundo reconhece nas próprias vidas, né? Quem não reconhece, bote estudar, viu, gente? Que eu me reconheço em todos, né? É uma coisa normal para todo mundo. Quem não viu, procure, né? Agora eu vou trocar por um querer verdadeiro. Então, no lugar de querer que me amem, eu vou querer amar a mim. Vou querer o alto amor. Entende? Então, esse é um querer verdadeiro, né? E o querer que me amem é o quê? A projeção infantil de desejar para o outro aquilo que eu preciso fazer. Então, eu quero me amar. Então, se eu quero que o outro me obedeça, vamos dizer, eu quero ser obediente às coisas que eu acredito. Eu quero ser obediente àquilo que faz sentido para mim. Ou seja, obedecer é seguir, não é? Seguir certo caminho. E eu preciso ser obediente não às regras que são impostas de fora, mas eu preciso ser obediente àquilo que faz sentido para mim. Então, se eu, né, quero que me vejam, eu quero que me enxergar. Eu preciso olhar para mim. Então, veja, cada um desses pontos que você vai colocando entre o querer falso tem um querer verdadeiro que nós estamos negligenciando. Entre o querer ser reconhecido, então eu preciso reconhecer meu potencial, eu preciso reconhecer minhas qualidades, eu preciso reconhecer o que o meu espírito traz em termos de dificuldade também, mas não como se a dificuldade fosse um empecilho, mas são uma escada, como uma escada que me faz crescer. Então, veja, eu tomo uma decisão, não imagina, eu posso tomar a decisão que agora a Terça vai me amar. Tia, tu não pode tomar a decisão da vida dos outros, tu pode tomar a decisão que dá agora pra frente, tu vai se amar. Aí o que que Joana disse? Que você precisa acreditar, porque a pessoa, quando está presa no complexo de inferioridade, na dor, que só tem pensamento negativo, ela não acredita, ou seja, ela não crê que vai ser possível ela um dia se amar. Aí ela vai dizer, eu quero. Não, a pessoa vai nem abrir a boca. Por quê? Porque ela não acredita. Mas se ela dizer, rapaz, eu não me amo, não, mas eu quero me amar. E eu acredito que com o meu empenho, ó, entrou a ação, ó, eu acredito, não que os outros vão fazer, tornar a vida fácil para que eu me ame. Eu acredito que com o meu empenho, com a minha ação, procurando aquilo que faz sentido para mim, buscando aquilo que eu encontro em mim enquanto verdade, eu creio que eu vou conseguir. Joana diz que essa mudança de mentalidade, ela faz com que a gente saia do estado de desarmonia, né? Que ela vai citar lá no livro, para um estado de equilíbrio. Imagina, a pessoa está sem acreditar que ela nem pode mudar a situação que ela está e que nada vai acontecer de bom na vida dela. E ela começa a construir essa capacidade do querer verdadeiro e também o querer, vamos dizer assim, do crer verdadeiro, que não pode ser só um verdadeiro, não, né? Então, eu vou acreditar. Ela diz que isso nos leva para o estado de equilíbrio. Olha, ela está dando a saída para todos os sofrimentos. Uma forma prática de saber o querer verdadeiro, né? Eu estava vendo esses dias, era você querer algo e refletir. Se ninguém souber desse querer, do que eu estou querendo, se eu conseguir, isso ainda vai continuar fazendo significado para mim?
Então, se o meu querer é apenas mediante o que o povo vê, né, o que vão falar, como, né, vão me ver, então, então esse será um querer verdadeiro, porque é da minha alma, né? Eu quero realmente isso. Sim, é uma coisa que é silenciosa e ela é verdade, mesmo que ela seja vista, não é? Também, vamos dizer, não é que a coisa que é vista não vai ser verdadeira, não é? Para complementar, mas que eu, mesmo que não tivesse essa possibilidade, eu estaria feliz e completo com aquilo, né? Então, é uma decisão, é uma tomada de Mas eu quis decisão. falar assim, que diretamente proporcional, né? Se eu só faria sentido se isso fizesse Sim, relevância, se não sim. fizer, né? Não, Não eu sei se você entendi. Eu entendeu. só complementei porque senão a pessoa vai dizer, ah, se eu for visto, eu não. Não, tchê, nada disso. Não tem isso. Eu posso também fazer algo que faz sentido. Tchê, Jesus é visto até hoje. E eu que acredito que ele fez aquilo que ele quis e com a crença de que estava fazendo o que devia, né? E ele é vistíssimo, mais famoso que ele, tô pra ver, né? Então, veja, que não é, eu só complementei por isso. Então, mas é uma forma de você observar se você está feliz, né? Que é com esse exemplo de Elaine. Ou se você está fazendo para os outros, né? Porque aí é um querer que não é seu, né? É um querer do ego adoecido infantil que está fazendo só para aquele reconhecimento ali, né? Que a Tessa citou. Então, é porque eu ainda não me reconheço. Então, veja, ela diz que tomar a decisão, né? A gente vai precisar abandonar um estado de acomodação. Então, o ego, que ele tem, ele é esse centro, né? Vamos dizer, da vontade. Essa vontade, ela vai levar à ação. Então, veja, o ego, ele precisa se estruturar, porque se você disser, eu quero ser feliz, e eu creio que eu vou ser feliz, você vai ter que trabalhar para ser feliz. E esse trabalhar é trabalhar todos os dias com cada pensamento negativo, disfuncional que vem na nossa cabeça sem a gente se dar nem conta e etc. Começando pelo pensamento e indo até o infinito de tudo aquilo que a gente transforma em sofrimento, sem, né, perceber. Então, veja, ela chama ali de acomodação parasitária, ou seja, a gente fica que nem um parasita, preso no sofrimento porque não toma a decisão, né, de ser feliz. Tem até um livro de Joana, acho que é bem o terceiro, que tem, acho que a decisão de ser feliz. Plenitude. Ah, não é no Plenitude, não. Eu acho que tem um capítulo que é a decisão de ser feliz. É Plenitude? Não Não lembro. sei, Enfim, tem um capítulo que se chama A Decisão de Ser Feliz. Veja, você vai ter que abandonar essa acomodação, e ela diz outra coisa. Porque, veja, o ego, para ele tomar essa decisão da ação, veja, o exemplo que Tessa disse, né? Ali, quero que alguém me ame, né? Então, eu quero amar a quem? Aos outros? Não, eu preciso amar a mim. Eu preciso me amar na mais profundidade maior que for possível. Eu não sei nem o que diabo é isso. Então, eu assumo uma responsabilidade quando eu digo eu vou construir esse auto-amor. Então, veja, Joana está dizendo que nós temos medo de assumir essa responsabilidade. Então, veja que no querer infantil do exemplo da Tessa, a gente está botando a responsabilidade de quem? No outro, né? A gente está dizendo que o outro me ame, que o outro faça tudo o que eu quero, que o outro, que o outro, que o outro. Não, quando eu digo eu quero e eu vou fazer. Eu assumo ou não assumo a minha responsabilidade, uma nova responsabilidade perante a minha vida? Então, o poder, né, desse mundo mais equilibrado está nas nossas mãos. Só que é preciso querer e decidir-se a fazer esse caminho, né? Então, se a gente faz isso, ela diz que a gente sai da revolta, ela diz revolta persistente, ou seja, a pessoa fica só se lamentando revoltada, porque ai, ninguém me ama, ai, porque ninguém faz o que eu quero, né? Não obedece. Tô tentando encaixar ali no que a Tessa disse. Ah, porque ninguém me enxerga, porque ninguém me vê, porque ninguém me valoriza, porque ninguém me reconhece. Então, veja, ego infantil. Na hora que eu pego para veja, na hora que eu tô assim nesse ninguém, dá para ver, né? Autocompaixão ou não dá? Ai, ninguém me ama. Não dá?
Ai, mas ninguém, né? Ninguém faz nada por mim. Dá para ver ou não dá esse sentimento? Isso aqui é a nossa sombra, né? Que estava oculta, que vem fora dentro dessa postura infantil. Então, se nós fazemos esse movimento do querer, que é tomar decisões, deixar de sermos infantis, assumirmos a responsabilidade de agirmos, a gente quebra essa corrente ao qual a gente estava preso, que é essa corrente o tempo todo de estarmos nos lamentando, revoltados, né, de estarmos o tempo todo dentro desse negativismo com relação às nossas vidas e a tudo que a gente enfrenta, né? Ou seja, nós vamos sair das nossas sombras para a luz. Então, Joana diz: quem quer, investe. Olha que palavra forte. Então, veja, não é que você quis e vai cair na sua cabeça o que você está querendo, não, certo? E aqui, vamos lá, vamos para o mundo material, porque nós estamos no mundo material mesmo, certo? Então, eu quero um carro, como Tessa disse ali, né? Então, eu vou ficar me lamentando que eu não tenho carro, vou ficar chorando porque né, não tenho nenhuma condição, porque a vida é ruim para mim. Ou eu vou investir a minha vida para aquilo em que eu creio, que eu acredito, tá? Que seja o carro, ou que veja, das coisas materiais, o espírito que sabe o que quer aqui, ele depois vai para o que sabe o que quer ali. Agora, se eu não sei o que eu quero nem aqui, fica difícil. Então, vamos lá. Se eu sei, por que que vocês acham que a gente começa a experiência com as questões materiais? Porque Deus errou? Porque a matéria não é importante? Porque a aparência não é importante? Não, não é por isso, não. É porque nós, quando aprendemos a valorizar a nós mesmos, aquilo que nós queremos, aquilo que é importante para nós, nós vamos acessar aquilo outro que é verdadeiramente importante e a gente já sabe o caminho. Porque quando eu quero o carro, eu digo, rapaz, não tem como eu ter esse carro agora, né? Mas eu quero investir nisso. Veja que esse investir está vinculado a uma ação, a um empenho. É algo, veja que investir você tem que dar algo, não tem que? Você tem que, é como se você desse algo acreditando que aquilo ali vai acontecer mais na frente. Estou ficando doida ou vocês concordam? Entende que eu acho essa palavra importantíssima. Eu adoro investir. Bicho, dê mais um projeto para investir para os próximos 40 anos de Joana de Ângeles, que eu tô nele, certo? E nesse Porque, investir tem o processo, né, Mirella? O processo de sim, aprender, ai, qual carro que eu quero, como é que sim. ele é. E aí você, ou seja, você imagina, você pensa, ah, eu quero esse, você estuda, você trabalha, busca recursos, e aí entra no processo. Exatamente, o que você disse, ó, trabalha, busca recursos, ou seja, é o que Joana diz, você age de forma a colher os resultados almejados. Então, vamos supor, eu quero um carro, eu vou trabalhar para isso. Eu quero ser uma pessoa equilibrada, eu vou conseguir igual o carro hoje? Não. Se eu não tenho dinheiro Não, para o carro, eu não vou conseguir hoje. Eu vou ter que investir para o futuro, de forma inteligente, não de forma louca, hein? Porque eu não vou fazer aquilo ali, a coisa, vamos dizer assim, que eu não posso perder aquilo ali. Não, porque eu não é acredito. para roubar um banco, né? Não, porque imagina, se você acredita, você não precisa se desesperar, você constrói. Certo? Sim. É que nem, por exemplo, eu quero ser uma pessoa equilibrada. Louca, 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 pirada, daquelas do mais alto nível que nem eu, né? Então, veja, eu quero ser uma pessoa equilibrada. Então, o que é que tem? Eu vou o quê? Investir nesse equilíbrio. Então, eu vou ter conhecimento sobre o quê? Sobre o meu desequilíbrio. Aí eu Desequilíbrio. vou todos os dias me desequilibrar, mas a cada vez que eu me desequilibrar, eu vou, no lugar de ficar na revolta persistente, eu vou ficar no trabalho de crescimento persistente. Então eu vou aprendendo e caminhando, porque eu sei que eu posso ter o carro, eu sei que eu posso ser uma pessoa equilibrada. Tem a ver ou não tem com crer? Sim. Entende? Então, eu quero o carro, eu quero ser equilibrada. Então, aconteça o que acontecer, eu permaneço no meu projeto, porque eu sei que eu vou conseguir. Né? Eu sempre vivi muito isso com o peso, né? Tantas vezes as pessoas já olharam para mim e disseram: Ah, meu Deus, agora ela tá sem jeito. Cada vez que eu engordo 40 quilos, o povo olha assim e diz: agora não tem mais jeito, né? E aquilo ali é uma projeção da outra pessoa.
É aquela pessoa quem não acredita que ela é capaz. E isso fere o gordo, que é uma coisa. Mas na hora que eu acredito, tchê, eu sempre olhei e disse assim, mas eu sei que eu consigo. Entende? Então, assim, eu quero, eu vou trabalhar, então eu creio na capacidade de crescimento. Não é de emagrecer, é a capacidade de crescer dentro daquele processo ali, certo? Então, o ser humano que quer. Então, quando eu escrevi meu livro, né, Magra Não Gorda em Recuperação, a primeira coisa, né, a primeira regra é você querer, né? Então, assim, a se aceitar, né, e depois você vai ter que ver se você realmente quer. Então, se você não quer, morreu, acabou o processo todo. Porque não vai cair na sua cabeça, você vai ter que trabalhar. Ou seja, vai ter que entrar na ação e também não adianta você fazer se você não acredita que você é capaz. Mas se você acredita que você é capaz, você vai construir, cair, engordar, emagrecer, mas você vai estar sempre persistente com o seu crescimento. Por quê? Porque você acredita em você. Então, veja, tem a ver com o crer, né? Então, a gente está falando mais do querer, né, agora, mas eu estou tentando linkar com o crer. Por quê? Porque a gente também precisa entender o crer. Porque se Joana disse que querer é uma decisão, ela diz, você precisa decidir, né? Então, temos que olhar como é que estão as tomadas de decisão na nossa vida. Ok. Crer, ela diz que é uma decisão grave. Aí, por que danada ela botou um como uma decisão e o outro como uma decisão grave? Porque o crer depende da maturidade emocional e humana, tá lá escritinho. Então, eu preciso ter muita paciência quando eu ainda não acredito. Porque eu vou ter que Sim. sair de um tipo de crença que é uma crença que eu vou chamar aqui de crença infantil, a gente vai detalhar isso agora, tá? Então, veja, ela diz que a crença, ela é inata em todos nós, mas ela pode ser uma crença verdadeira, ou ela pode ser uma crença infantil também, né? Então, vamos dizer, essa essência que todos nós trazemos de forma inata, ela está sempre aguardando, segundo Joana, os estímulos que façam com que essa nossa crença inata possa desabrochar. Então, que estímulos são esses? Ficar pensando negativo? Ficar duvidando de mim? Entende? Então, vou precisar de estímulos. Estímulos, vamos lá começar pelo pensamento, começar a observar como é que o meu pensamento vai caminhar por uma via, né, uma estrada positiva, uma estrada de fé, de confiança e não de desestruturação. E às vezes é difícil mudar a cabeça do negativo para o positivo, né? Então é um desafio que é pertinente a todos nós, porque tem gente que vê, né? Tessa tá fazendo legalzinho, porque eu sei que vê, mas tem um bocado de gente aqui, como eu, como você, que pensa que é positivo e não se dá conta do quanto é negativo, porque tem certeza que é uma pessoa positiva. Então, vamos abrir mão das nossas certezas para que a gente possa observar a realidade em que nós estamos enquanto espírito e a gente possa fazer os estímulos para o desabrochar dessa, vamos dizer assim, dessa natureza, né, que nós já trazemos como um potencial de desenvolvimento para o crer, mas que vai precisar que nós estimulemos. Então, se é, vamos dizer assim, se está ali latente, se é de todos os seres, então, o que que acontece? Termina tendo a infantil, né? E a madura. A crença infantil, qual que é? Ela diz lá, é uma crença automática. Então, você acredita, mas você não pensa, certo? É mais ou menos, vamos supor, eu venho do Nordeste, né? Seria birra? Hã? Seria tipo aquele querer da birra? É uma coisa sem pensar. Vou te dar um exemplo aqui do meu Nordeste quente. Mirela, eu quero que você me ame. Aí você não. Eu quero que você me ame, entende assim? Mas por que que você Não, quer mas que eu ame? quero. Eu Ó, quero. mas Eu tô aí você. tentando. Mas Eu veja tô que aqui, aqui tentando. nós estamos falando do crer, não do querer, né? Então, Aham, aqui sim. é do acreditar. Então, imagina, cada vez que você acredita numa coisa sem você pensar,
sem você raciocinar, você está na crença infantil. Por exemplo, eu que venho lá do Nordeste, Hum, né? A gente tem então quente, elabora. a gente tem quente, quente, quente e inferno, né? Mormaço é quente o ano inteiro. Então a gente tem sempre ar-condicionado no trabalho, na escola das crianças, o ar-condicionado é tão no máximo que as crianças levam, como é o nome? Casaquinho, tá? Então eles saem da temperatura lá de 17 graus na sala, né? E entra no carro com 40. Não, o carro já vai estar com 47 dentro, né? 40 na sombra, né, lá. Então, veja, a gente não tem medo vamos dizer, da quebra da temperatura, porque a gente já vive isso. Eu aqui na Itália vejo, já, Simone quase morre, agora o pobrezinho tá um pouco acostumado, porque eu fico obrigando ele a pensar, né? Ele fica para morrer porque ele acha que o ar-condicionado no verão faz mal. Então, por exemplo, no verão que é quente, eu não posso deixar o ar-condicionado muito frio, porque quando eu sair vai ter um choque de temperatura. Eu digo, meu anjo, já estaria morta. Eu já teria morrido, querido. Isso não faz sentido. Então, veja, a pessoa, ela não vai acreditar naquilo ali. Então, é mais ou menos que nem chat GPT. Chat GPT falou e você acreditou, presta atenção que você está na crença infantil. A pessoa que raciocina, ela não acredita no chat GPT, não. Ela utiliza o potencial do chat GPT, mas ela não acredita no chat GPT. Porque ela tem cabecinha para pensar, ela tem a ideia própria dela para agir. Então, veja, ela é uma pessoa madura. Então, pessoa imatura acredita em tudo que o chat GPT diz. A pessoa madura, ela diz, tu disse isso, mas rapaz, que não faz sentido, querido. Então, você tem uma opinião sua. Então, a crença, todos nós temos. Então, a gente vai acreditar em tudo que os outros têm. Tanta crença, gente. Crença que vem da avó, da bisavó, tem tantas que eu não sou boa de memória, mas vocês vão já se lembrar do bocado. Que o povo diz, ah, faça isso não, que senão morre. Ah, vai isso. Gente, eu desde criança já nasci com a crença meio Manga assim, com né? leite. Faz mal, é, Tessa? Mata. Mata? Oh, Ixi. meu Deus, eu ainda É, tava duvidando do faz mal. manga com leite é o clássico da morte. Então, veja, alguns espíritos mais imaturos, desde criança, eles vão acreditar em tudo que é dito a eles. Veja, crer é o que? Acreditar. Então, a pessoa madura, ela raciocina, ela pensa. E nós temos que Ou, ter um negocinho chamado discernimento. Diga, Maria. não, eu sei que talvez tenha nada a ver, mas quando ela disse manga com leite, por trás dessa história de manga com leite mata, Dessa tem um crença. interesse. Essa crença tem um interesse, né? Hum, Nos tempos da escravatura, os escravos vestiam aquela roupa, eles poderiam. Os senhores de engenho diziam para eles que não comia manga com leite, porque ou ele dava o leite para os escravos comer, ou ele dava a manga. E aí essa crença se disseminou ao longo sim, do tempo no Brasil, mas teve um interesse aí de sim. disseminar isso aí, teve um interesse, né? É como os fake news. Maravilha, não sabia, mas veja exatamente o que você está aí a falar agora das fake news, né? As pessoas se aproveitam para É, manipular. Por quê? isso. Porque todo mundo acredita em tudo que vê sem raciocinar. Então, veja, aqui nós estamos falando de duas coisas importantíssimas: querer, um querer verdadeiro, e nós estamos falando de crer, né? Ou seja, acreditar. Então, aqui, acho que aqui na Itália até é mais fácil, porque crer aqui é credere, né? É muito parecido. A gente aí é acreditar, né? A palavra é um pouquinho diferente, não é? A gente não usa tanto crer assim, do nada, embora crer também exista. A gente diz, ah, tu acredita, né? Tu acredita nisso, ah, tu acredita em tudo que dizem. Então, veja, gente, se você é uma pessoa que não tem discernimento, que tem a tendência a acreditar em tudo que as pessoas falam, isso não é um crer verdadeiro. Vai precisar evoluir, vai precisar se desenvolver, porque você está acreditando, como Joana diz aí, por instintos, tá? É uma coisa automática, você não está pensando. Quando é uma crença verdadeira, ela vai ser resultado da elaboração lógica. Então, veja, no instinto automático eu não penso. Quando eu saio do instinto para a razão, eu tenho capacidade de pensar e aí ninguém me manipula mais.
Veja que isso é uma coisa grave, porque você dentro da família, desde criança, tem uma pessoa que olha para você e diz: Ai, menina, você é insuportável. Aí você acredita? Porque se você acredita, você está acreditando em tudo que te dizem. Mas se você consegue raciocinar e dizer: Puxa, eu sou maravilhosa, eu não sou insuportável, né? E aí eu pego, não absolvo aquela crença. Então veja que é necessário maturidade, que é óbvio que para uma criança é mais difícil de ter, né? Por isso que a gente vê os danos tão graves, né? Se tornam provas muito grandes na para aquele espírito quando ouvem tantas coisas na infância sem se dar conta, né? Mas agora nós temos que nos dar conta que querer de verdade e ter discernimento para acreditar, né? Porque eu tenho que saber naquilo que eu estou acreditando, são fundamentais. Senão, alguém vai dizer: Ah, tu é ruim, tu é mau e tu vai para o inferno. Já a pessoa nem raciocina. A pessoa, mesmo sendo espírita, tá? Vai ler o céu e o inferno para ver o que acontece com os espíritos. Tem saída para todo mundo, né? Mas eu. Dela, aqui caiu, viu? O quê? Aqui caiu a Ah, transmissão. acho que foi no seu, então, né, pessoal? Para você está ok? Agora voltou, Zório, para você? Voltou. Agora eu gostaria de complementar meu raciocínio dos primeiros 2 minutos. Vai. Querer, crer e acreditar, mas não sendo infantil, sendo realista, esperançoso, como Ariano Suassuna, eu posso dizer que um sonho que eu queria e acreditava quando eu era criança, né? Meu, quando eu era criança, um novelento vizinho queria tomar a xerra do meu pai. Um vizinho queria tomar a xerra do meu pai. Então eu cresci querendo ser juiz de direito, para fazer justiça, ser de justiça. Só que como eu adoeci com depressão, esquizofrenia, tomo remédio e tudo mais, eu percebo que nessa encarnação aqui, mesmo eu querendo e acreditando, eu não consigo mais me tornar juiz de direito para fazer justiça, cumprir a lei. Nós ganhamos a questão na justiça, só que esse sonho eu transferi para a próxima reencarnação em virtude das minhas limitações. Eu não consigo mais estudar 6 horas por dia, 4 horas. Faz 14 anos que eu estudo 1 hora por dia durante 365 dias por ano. Então, estudando 1 hora por dia não dá para ser juiz de direito. Eu tenho consciência. Estudando 1 hora por dia não dá para ser juiz de direito. Então, aquele sonho, aquele querer, aquele acreditar de jovem dos 15 anos estudando científico, né? Nós somos do tempo do científico. Então, eu me aceito como eu sou, professor de história, feliz, satisfeito, e com essa limitação. Nessa encarnação aqui, eu não tenho como exercer a justiça sendo juiz por causa de uma limitação psicológica que veio ocasionar em virtude da minha desarmonia harmônica, da lei de causa e efeito, da hereditariedade, da justiça divina, das minhas dívidas passadas. Então, eu me conformo mesmo sabendo que querer, crer e acreditar é vontade, é potência, como Hegel dizia, mas há limitações que nós só podemos transpor em encarnações futuras. Eu tenho essa visão. E somente através do autoconhecimento é que você vai conseguir ver se aquele era um querer verdadeiro. Porque, veja, na hora que a gente fica, né, inconformado com a injustiça e a gente quer ser juiz de direito para fazer justiça, então, muito provavelmente, são questões ancestrais do espírito que ainda não conseguiu integrar as próprias injustiças que realizou e em não aceitar a injustiça em si, projeta, né? Vamos dizer assim, por isso que o senso de justiça é um tema para todo mundo. Todo mundo aconteceu uma coisa na sociedade, hein, Elaine? Aconteceu um negócio injusto, hein? Né? Então, é uma coisa que é para todo mundo. Então, veja, eu, né, considero injusto algo. Então, pode ser que aquilo ali é um querer. Então, agora eu vou me perguntar, será que era um querer verdadeiro ou era um querer movido, né, por um complexo, por uma energia que me projetava ali? Porque, veja, se eu trago em mim esse senso de justiça, então, veja, no querer verdadeiro, eu vou trabalhar em ser justo
e eu cumprir a lei, não a lei fora. Veja, tudo é voltado para dentro. Então, quem sabe, viu, Osório, esse sonho depois, nas próximas encarnações, se desvele nem só como um sonho, né? Mas talvez só como uma etapa. E de repente, a vida levou você exatamente para onde deveria levar, para onde nós precisamos estar, para onde nós podemos e precisamos desenvolver, né? E não, porque já é tanto que você já citou o quanto gosta de estudar, se fosse um querer verdadeiro, eu vou deixar na dúvida, tá? Não acredita em mim, não, que eu não sou ninguém para dizer qual é teu querer verdadeiro e falso. Vou deixar aberto para que você possa se estudar depois, porque essas energias que fazem, eu quero ser, muita gente eu já ouvi, eu vou ser advogado porque eu tenho um senso de justiça. Não, ali é o complexo. Então, eu vou precisar ainda integrar, né? Então, veja que era exatamente nesse ponto que eu queria trabalhar hoje, para que a gente começasse a pensar no querer verdadeiro, né? Então, o senso de justiça vai levar para todo canto. E como o Osório bem citou, tudo que ele tem enfrentado, tem tentado enfrentar da forma mais justa possível. Pelo menos dentro das aulas que você comentou, Osório, se vê um empenho, um esforço o tempo inteiro nas suas falas, quando você relata as suas experiências. Então, veja, você está tentando na sua vida ser justo com você, isso vale. Isso vale mais que ser juiz para decretar justiça para os outros, que vá, sabe lá qual é o juiz que é justo ou injusto, né? Então, veja, eu compreendo. E que tal nós cumprirmos a lei, né, das nossas vidas, né? Para dar o exemplo de tudo isso, depois quem puder ler, leia, que a gente não vai ter tempo. Joana fala do episódio do paralítico que foi descido pelo telhado, né? Imagina, paralítico foi lá para cima do telhado para descer. O caba queria. Vocês acham que ele queria ser salvo por Jesus? Né? E vocês acham que ele acreditava? Imagina, né? Então, eu Queria, acho. acreditava, tinha fé e foi. Esse... E ação. E deve ter dado um trabalhinho, deve não? Imagina, um Ou, paralítico. Entende? Eu acho que aqui esse exemplo aí tinha muito Mirella, sabe o nisso. que que é legal? Ele não É. se preocupou em incomodar o outro. Tu nota, né? Veja que tudo que a gente vai pensando, que a gente vai associando, né? Tessa rir, porque vai saber também, faz parte dos nossos processinhos, né? Até eu te vejo os exemplos que eu dou, o exemplo da gorda, né? Dou o exemplo lá do... Porque a gente, quando vai fazendo as reflexões, no fundo a gente está falando de nós mesmos. E é preciso que a gente vá integrando essas visões que a gente está tendo, porque cada vez que nós temos essa coragem de fazer que nem o paralítico, né? Eu vou lá, eu vou andar, né? E tá ali o caba que tem o poder, né? Ou seja, ele acredita, ele tem ali a vontade em ação e ele, né, a partir dessa sua ação de fé, né, volta a caminhar. Porque a pergunta direta que Joana diz aqui é: tu crês que eu te posso curar? Ou seja, tu acredita, né? Aí ele diz sim, né? Então, veja, tudo vem dessa força e a gente precisa ter o crer verdadeiro. Vou só ler rapidamente aqui aquele finalzinho que eu acho maravilhoso sempre, para quem não leu e quem não vai ler, não perder. Hã? Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Eita da frase linda. Nada te impede o tentame, basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhes foi diverso o esforço para a vitória. Quando a gente vê uma pessoa com aquele ali, né? Já é tão evoluído, né? Ai, que inveja. Não, olha, ele lá está dizendo, não foi diverso, não foi diferente o esforço que cada criatura fez para atingir a maturidade, para atingir o equilíbrio, que ela está chamando aqui de vitória. Sucede que iniciaram o labor sem que o soubesses. E agora vês somente o seu resultado. Ou seja, a pessoa começou a trabalhar lá atrás, tu não viu, tu não sabe. O que você está vendo é só o resultado. Talvez é só um irmão que está um pouco mais adiante, porque já passou de forma de crescimento aquilo que nós estamos passando.
Então, ela vai dando essa lição para que a gente foque no nosso processo, não nos dos outros. A gente pode se espelhar, sim, mas perder a nossa estrada por conta dos outros, não. E aí, ademais, apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Se queres a paz e a saúde, e crês na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Belíssimo. Leiam, releiam, tá? E trabalhem esse querer e esse crer verdadeiro, né? Cada um de nós precisa trabalhar nas nossas vidas. Gente, não vou mais abrir para a gente comentar por causa do nosso horário. Próxima semana nós vamos para o penúltimo capítulo, que é Jesus e ingratidão. Vamos ver quais são as pílulazinhas de amor, de saúde que a Joana vai nos presentear na próxima semana. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Dá para me Mas, ouvir? Tá com a internet? Agradecendo então por mais um dia, por mais um estudo, auxiliados por toda a espiritualidade, por toda a egrégora de Joana, que vem nos sempre implantar essa semente nos nossos corações, que possamos dar água para esse seme que brote e fortaleça e faça muitos frutos dentro de nós e para que assim possamos distribuí-los para os nossos próximos e para todo mundo. Assim, pedimos as bênçãos para mais uma semana e que semana que vem nos encontramos aqui novamente. Obrigada e que assim seja. que assim seja, gente. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Bons estudos, boas reflexões a todos. Até lá.